Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, depois de um péssimo final de semana, de uma partida tenebrosa, o Vasco agora vai ficar 9 dias sem atuar até a próxima partida contra o São Paulo. Vamos falar aqui do que esperar do Vasco, o que deverá ser feito aí no time. Também a situação do Souza, que pediu desculpa, mas, cara, o Souza vai ter que jogar o que nunca jogou na vida para poder reconquistar o torcedor vascaíno. Vamos falar também dos próximos jogos do Vasco e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto aí. Bom, pessoal, no último final de semana aí foi um final de semana bem melancólico para nós vascaínos, né, cara? Infelizmente aí o Vasco vacilou e vacilou feio, praticamente jogou no lixo a chance de ir para Libertadores via Campeonato Brasileiro. E a situação real do Vasco, cara, é ficar ali no meio da tabela e ir para a Sul-Americana. E ok, caso conquiste o título da Copa do Brasil, a história é diferente, né? Mas via Campeonato Brasileiro eu vejo como praticamente impossível a missão do Vasco de ir a Libertadores, ou pelo menos a pré-Libertadores, pelo futebol que o nosso time está apresentando, né, cara? O Vasco já não vence há muitos jogos, né? É verdade, tem uma classificação no meio contra o Atlético Paranaense, né? Fez alguns bons jogos, mas não venceu. Felizmente o Vasco já soma aí muitos jogos sem vitória, e dentro de um campeonato brasileiro que todos os times tentam se manter, tentam competir, é praticamente fatal, cara. Se você não conseguir pontuar bem, se você não vencer os jogos, você vai começar a despencar. O Vasco ainda deu sorte, ainda está na primeira parte da tabela, mas já está com adversários ali, já no seu cangote ali, como o Grêmio, como o próprio Juventude, como outros times ali, Bragantino, que pode encostar. Com certeza, nas próximas rodadas, se o Vasco não vencer, por exemplo, São Paulo, o Vasco pode parar ali na 12ª colocação. É verdade, ainda temos um jogo a menos contra o Cuiabá, mas o Cuiabá ganhou do São Paulo, né, cara? Não é essa baba toda, mas se o Vasco tivesse enfrentado o Cuiabá algumas semanas atrás, aí sim, estaríamos praticamente com a vitória garantida. Mas agora já é um outro momento, o Cuiabá está tentando reagir na competição para sair da zona, e a situação do Vasco aí vem ficando estagnada, né? O Vasco parou, cara. O Vasco não consegue evoluir mais, ficou na mesma. Quando não tem falha de um zagueiro é de outro, é praticamente um rodízio, né, cara? É um ciclo vicioso a zaga do Vasco, né? A gente esperava que com a volta do Maicon jogando ao lado do João Vitor, iria dar certo, né? Que a zaga iria se sair bem, que o Vasco iria conseguir vencer o Juventude, mas foi um desastre a atuação do Maicon, na minha opinião. Foi muito mal a atuação do Maicon no último final de semana. Mas o problema maior nessa situação aí é porque a diretoria do Vasco não contratou um zagueiro, por achar que esses 3 zagueiros aí iriam resolver a situação, e também que o Vasco, se precisasse, iria utilizar jogadores da base, né? Se tivesse talvez contratado um zagueiro qualificado, hoje ele seria titular ao lado do João Vitor, e o Vasco não teria tantas falhas assim nos jogos, e a gente conseguiria resultados melhores, né? Como foi, por exemplo, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, onde o nosso zagueiro entregou 2 gols para o adversário. No último jogo, o Juventude aí, o Maicon muito mal, vendo o jogador passar por ele com uma facilidade gigantesca. Certamente aí o Vasco vacilou muito. Se tivesse forçado um pouquinho melhor, teria contratado um zagueiro para compor o nosso elenco e ser titular na zaga ali ao lado do João Vitor, né? Infelizmente o Vasco não fez esse movimento. E nesse jogo aí ficou bem marcado também a expulsão do Souza, né, cara? O Souza aí foi um total irresponsável, né? Bem juvenil, bem infantil, né, pra falar a verdade, bem juvenil. Porque um lance daquele ali, cara, um lance ridículo, velho. Comprometeu toda a equipe, um lance que o Ryan faria. Mas a gente não esperaria isso do Souza, um jogador de 36, 37 anos, muito experiente, mas que desde a sua volta não vem colaborando com absolutamente nada. Nada, nada. Não vejo sentido algum do Souza ainda estar vestindo a camisa do Vasco como jogador de futebol. Como torcedor, ok, ótimo, pode ir lá para São Januário comemorar, mas como jogador, não dá mais, cara. Sinceramente, torcedor ainda tinha uma mínima esperança quanto à sua volta, quanto à volta do Souza, porque o jogador estava na Europa, por mais que não estivesse num grande centro, estava na Turquia, mas estava jogando um time lá razoável, lá que é o Başakşehir, né? Que vira e mexe, está jogando ali Liga Europa, jogando competições europeias. E o Souza estava nesse time, mas o futebol dele apresentado é muito abaixo, cara. É muito abaixo, velho. E isso, a contratação do Souza, eu vejo um grave problema. Ela tirou a possibilidade do Vasco contratar um outro volante que seria melhor do que o Souza, um volante mais útil ao elenco vascaíno. O Souza veio para ocupar esse espaço que seria de um outro jogador melhor. A diretoria do Vasco entendeu que o Souza seria o suficiente para ser, por exemplo, reserva imediato do Hugo Moura, só que ele não consegue dar sequência, cara. O Souza não consegue jogar mais. Não dá. Quando joga, faz esse tipo de coisa aí, cara. Os outros jogos que ele entrou,
pouco colaborou, ficou de fora em várias relações aí do time do Vasco, cara. Não vejo sentido nenhum na permanência do Souza. Ele tem um contrato longo, né? E tanto ele e o Alex Teixeira têm um contrato até o final do ano que vem, até o final de 2025. Como que você vai manter 2 ex-jogadores no elenco para a próxima temporada? Não dá, velho, não dá. A diretoria do Vasco cometeu esse gravíssimo erro. Sei que seria para beneficiar a chegada do Coutinho, que já é errado, né? Nenhum jogador pode pedir para o Vasco contratar outros jogadores, mas infelizmente isso aconteceu. O Vasco caiu nessa daí, trouxe o Souza, trouxe o Alex Teixeira, que não vem colaborando com nada, e o Souza principalmente aí perdeu total o resto de credibilidade que ele poderia ter com os torcedores. Perdeu totalmente isso, ele vai ter que jogar o que ele nunca jogou na sua carreira para dar a volta por cima, e o que eu acho pouco provável, um jogador de 36 anos, veteranaço, não sei se vai conseguir recuperar um bom futebol e ajudar o Vasco de alguma forma ainda nessa temporada, né, cara? Complicadíssimo, mais que ele tenha pedido desculpas por ter comprometido a equipe, o Vasco teria chance sim de conseguir vencer o Juventude naqueles minutos finais. A entrada dele foi justamente para isso, para tentar dar um equilíbrio no meio campo, para o Vasco conseguir resolver mais lá na frente, para o Vasco conseguir atacar bem o Juventude. Infelizmente isso não aconteceu, o jogador comprometeu totalmente a equipe, assim como fez várias vezes o Ryan, né? Deixa aí nos comentários aí o que você espera do Vasco nessa sequência aí, cara. É muita coisinha que não vem dando certo no Vasco por conta de escolhas erradas dessa diretoria, né? Porque foi eles que contrataram o Souza, que não trouxeram um zagueiro, né? Não tem como mais aqui a gente colocar na culpa nas 7 partes pelo Vasco não ter contratado um volante, pro Vasco ter contratado, pelo Vasco ter contratado o Souza, e muito menos pro Vasco não ter contratado um zagueiro, né? A diretoria do Vasco teve oportunidades aí sim para tentar fechar com algum jogador aí que estivesse livre no mercado, um jogador melhor do que o Léo Pelé, do que o Maicon pra zaga, e um volante que seria melhor do que o Souza, né? Infelizmente cometeram esse erro. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. Lateral direito Pumita Rodrigues foi convocado para a seleção do Uruguai. O jogador disputará as eliminatórias da Copa do Mundo e não sabemos se ele será desfalque para o jogo contra o São Paulo, né? Vale ressaltar que o Vasco volta a jogar no dia 16 contra o São Paulo. O jogo será lá no Brinco de Ouro da Princesa, lá no estádio do Guarani, em Campinas. E o Vasco terá esse adversário logo de cara, o Pumita Rodrigues, que ganhou a vaga titular no lugar do Paulo Henrique no último jogo. Foi titular ali contra o Juventude. Não sabemos se ele estará 100% para atuar nesse jogo. O jogo aí que o São Paulo terá 8 desfalques, né? O Vasco também terá aí o desfalque do Souza, além dos jogadores lesionados. Mas será tempo suficiente para a equipe do Vasco trabalhar, com o Rafael Paiva corrigir pelo menos alguns erros da equipe, porque o Vasco, mesmo quando tem essa data FIFA, essa parada, parece que não é benéfico para o Vasco, né? O Vasco não consegue corrigir os problemas da equipe, até porque não temos tantas peças assim para corrigir o nosso sistema defensivo, por exemplo. Mas a situação é essa, né? O Vasco, a partir de hoje, o Vasco terá 9 dias para trabalhar aí, para corrigir esses problemas, para enfrentar o São Paulo fora de casa. O São Paulo perdeu para o Cuiabá, mas vai ter muitos desfalques, né? É um adversário viável para o Vasco conseguir esses 3 pontos, mas logo depois desse jogo contra o São Paulo, vamos ter um jogo importantíssimo no final de semana, no sábado, contra o Atlético Mineiro, o que pode levar o Vasco a poupar muitos jogadores para essa partida contra o São Paulo. Por exemplo, eu acho que o Coutinho não deverá jogar contra o São Paulo. Eu acho que não deveria utilizar ele nesse jogo. Com certeza, a prioridade máxima do Vasco agora será a Copa do Brasil, já que praticamente foi pro ralo uma chance de classificação aí na Libertadores via Campeonato Brasileiro. E após o jogo contra o São Paulo, que eu falei que será no dia 16, dará na quarta-feira, será às 9h45 da noite, vamos pegar o Atlético Mineiro no sábado, às 6h30, em São Januário. O Vasco precisando vencer o jogo de qualquer maneira para pelo menos levar a partida para pênaltis. Se vencer por 1-0, o jogo irá para pênaltis, ficar 2-1 para pênaltis. Se o Vasco vencer com a vantagem de 2 gols ou mais, estará na final da Copa do Brasil. Logicamente, se perder ou empatar, estará eliminado. Após esse jogo contra o Atlético, no dia 24, enfim, teremos o jogo atrasado contra o Cuiabá, que será em São Januário, e dará numa quarta-feira, e depois o Vasco irá enfrentar o Bahia no dia 28, jogo que será na segunda-feira, o jogo também com o mando do Vasco. Além disso, ainda vamos ter um clássico contra o Botafogo, que inicialmente seria no dia 6 de novembro, inclusive no dia do meu aniversário, só que até agora não temos a confirmação da data e tampouco do local da partida. Deixa aí nos comentários aí o que você espera dessa sequência de jogos do Vasco. Você acha que o Vasco consegue pontuar bem no Campeonato Brasileiro e, claro, consiga ir para a final da Copa do Brasil. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu, Teixeira, e até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Tamo junto. É nóis.